Saúde é com a gente, eu sou Fabiana Silbor. Comigo, Dr. Vitor Maluf, infectologista, presidente do Conselho de Administração da Unimed Uberaba e também um dos principais agentes na promoção da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Doutor, muito obrigada, o senhor tem sido muito frequente para atualizar sobre as informações. Isso é muito importante para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Fabiana. Doutor, quais são as informações mais novas sobre o Covid? Quais os rumos, né, que a gente observa aí? Muita discussão sobre vacina, novos protocolos. Quais são as atualizações que o senhor pode nos trazer? Nós temos algumas novidades, né? Artigos mostrando alguns exames que servem de marcador de gravidade para a doença. Várias vacinas já em fase 3 de teste para entrar em produção e vacinação em massa das pessoas, inclusive com notícias boas, como a vacina da Pfizer, que dá mais de 90% de cobertura, de proteção. Isso é uma notícia espetacular e muito boa. O número de mortes caindo dia a dia no Brasil, apesar de uma semana para cá nós estamos tendo dificuldade com a compilação dos dados, mas a curva de tendência de diminuição do número de mortes. No nosso município, a gente vê uma diminuição do número de casos, uma diminuição do número de mortes, né, e uma tendência à queda do número de novos contaminados. Tá? Em contrapartida, a gente não pode falar assim que acabou e que vai zerar tudo, porque senão nós vamos cair na mesma situação que aconteceu na Europa, em que teve uma diminuição expressiva de casos e agora, de novo, está enfrentando uma segunda onda, com sistemas de saúde já colapsados, como o da Itália, com inúmeros casos assim diariamente diagnosticados. A gente acredita que no Brasil nós vamos ter um platô mantido de casos, porque está tudo aberto, né? Nós não temos restrição, não tem lockdown, mas com essa contaminação num patamar mais baixo, com um número menor de casos, número menor de casos graves, número menor de contaminação. Então é isso que a gente tem pensado, tem notado e tem feito essa previsão para acontecer agora nos próximos meses, né? Não podemos relaxar, medidas de higiene, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomerações, isso é muito importante manter para a gente conseguir continuar dando assistência adequada aos pacientes como demos até agora, né, e conseguimos fazer essa assistência, esse tratamento a esses pacientes tão graves. Doutor Vitor, todo mundo que pensa, às vezes, que é um acometimento simples, porque a gente vê muitos depoimentos de pessoas assintomáticas ou que relatam que não houveram sintomas aí, né, agravantes. Todavia, a gente também tem visto depoimentos de pessoas a respeito da doença como sendo, de fato, muito, muito ruim, muito difícil. E, infelizmente, eu acho que os números de óbitos mais que comprovam isso, a rapidez, né, com que a pessoa adoece. Então, acho que não cabe essa conversa que as pessoas ficam de que é a gripezinha, que ainda tem gente insistindo nessa tese. Eu costumo dizer que essa doença é tudo menos uma gripezinha, menos uma doença leve. A gente sabe já, com a evolução aqui no Brasil, com esses praticamente 10 meses de pandemia, 9, 10 meses de pandemia que nós estamos acompanhando aí, que em torno de 90% das pessoas que têm vão ter quadros frustros, com pouco ou com nenhum sintoma praticamente. Mas que tem pessoas que vão ter muitos sintomas. Tem pessoas que vão ficar graves, tem pessoas que vão precisar do hospital de ventilação mecânica e tem pessoas que vão morrer com essa doença. E o que nós estamos vendo agora, depois da doença, nesses pacientes sintomáticos, são as síndromes pós-Covid, com queixas frequentes de dor de cabeça, queixas frequentes de desânimo, de adinamia, de fraqueza, que a pessoa não consegue fazer o que fazia anteriormente, eventos de AVC, eventos de tromboses nesses pacientes depois que passa o período do Covid. Então, com tudo isso que se mostra à nossa frente, não dá para falar que é simplesmente uma gripezinha, de jeito nenhum. É uma doença grave que tem que ser respeitada. E até que se tenha uma vacina,
uma cobertura ampla de vacina ou um tratamento eficaz para essa doença que ainda não dispomos disso aí, nós temos que ter o cuidado, temos que ter a precaução e temos que procurar o médico rapidamente quando aparecer os primeiros sintomas. Doutor Vitor, nós sabemos o quanto o senhor está demandado, né? É uma série de projetos, atividades e uma série de fluxos para conseguir ter os resultados necessários. Todos nós que estamos assistindo, com certeza queremos agradecer em seu nome os profissionais de saúde, em especial do Hospital Unimed São Domingos, onde há toda uma força-tarefa para salvar vidas. Eu que agradeço e faço meus também esses agradecimentos, porque a gente não trabalha sozinho, né? E terei que, se eu fosse enumerar todos que tivesse que agradecer aqui, a gente ia ficar 2 horas aqui eu dando nome a todo mundo. Então, eu agradeço em nome dos funcionários que estão trabalhando nos pronto atendimentos, eu agradeço dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, dos médicos que estão atendendo, dos intensivistas que estão atendendo, que estão trabalhando, tá? E de todo mundo que, mesmo desconhecendo como é que poderia ser a evolução dessa doença, encararam de frente, mesmo tendo o risco de levar isso para dentro de casa, mesmo tendo risco a si próprio, e levar essa profissão nossa de tratar, de curar, de prevenir, tão bem feito como foi feito até agora. Especialmente, não podemos esquecer do pessoal lá do nosso Hospital Unimed São Domingos, que prestou um trabalho belíssimo nessa pandemia. Nessa questão é importante a gente lembrar também alguns aspectos, como a criação desse isolamento, né, uma unidade específica para essas pessoas que precisam da assistência. Também farmácia, né, doutor Vitor, própria, no mesmo local, equipes de multiprofissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, atuando 24 horas, equipes de higienização própria. Então, toda uma força-tarefa, todo um quadro aí de desenvolvimento para que haja ali, é como se fosse um hospital próprio para esse, né, momento em que a doença ainda está sendo descoberta e entendida. É importante salientar, Fabiana, que nós não podemos achar que todas as doenças, todas as causas de internação, o que precisa de hospital, serão causadas pelo Covid. Então, a formação dessa unidade no Hospital Unimed São Domingos foi muito importante, porque nós temos outras alas no hospital separadas por 2 pavimentos que atendem às outras patologias, com fluxos totalmente separados, entradas totalmente separadas, né, com isolamento total das dependências, para garantir a maior segurança aos nossos pacientes. Então, nós cumprimos o nosso dever de atender os nossos beneficiários que têm essa patologia tão triste, que ficam sozinhos, que ficam em unidades de isolamento, que passam um período muito difícil, né? Mas nunca deixamos de atender os nossos outros beneficiários, porque as outras patologias continuam aí, continuam aparecendo, continuam vindo, e nós temos que dar assistência aos nossos pacientes, né? Mais uma vez mostrando o protagonismo, a inovação, né? E a visão de futuro da Unimed Uberaba para atendimento dos seus beneficiários, mostrando que nós estamos anos-luz na frente dos outros nossos concorrentes.